faz inimigo de Deus. John Lennon fez uma música famosa, Imagine, né? Entre outras coisas, ele falava: eu imagino um mundo sem países, sem fronteiras, né? Então, sabe, aquilo que ele falou, e ele falou muita bobagem também na vida dele, né? Mas isso que ele falou está completamente certo. O mundo seria muito melhor, por quê? Porque a nossa cabeça, ela funciona da maneira errada. Nós temos uma cabeça, uma visão errada. Deus tem uma visão completamente diferente de nós e do mundo. Eu quero que você abra em Levítico, capítulo 25. Levítico 25. Eu vou ter que fazer bem acelerado, tá? Para a gente não passar muito da hora. Já estamos passando, mas então me desculpe o meu acelerar, tá? A minha esposa sempre reclama quando eu faço isso, mas não tem jeito, tá? 25, versículos 21 a 23. Olha o que está dizendo aqui, ó. Deixa eu só confirmar, Levítico 25, 21. Diz assim: saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Deus dando para eles o que eles deviam fazer com a terra, tá? Isso é só para você entender o contexto. 22. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Ele está dizendo assim, ó, no 7º vocês não vão fazer nada. Eu não quero que vocês façam nada. E vocês ainda vão estar comendo da anterior, quando estiver na próxima, depois do 7º, tá? E aí, o 23, que é o que eu quero enfatizar. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. A sua casa não é sua. Seu carro não é seu. As pessoas botam, elas não vivem o que botam, né? Presente de Deus, propriedade de Deus. Mas essa é a realidade que nós não conseguimos viver, tá? A terra não é nossa. A terra é de Deus. Deus determina. Aqui ele fez o povo obedecer a uma lei muito rígida que ele fez, tá? Para descansar a terra. Tem uma série de motivos. Mas o que eu quero enfatizar é: a terra é minha. E vocês, nós, somos apenas estrangeiros e imigrantes. Em outras versões está peregrinos, aquele que passa. A nossa ideia seria, né, da nossa vida, seria muito melhor se a gente compreendesse isso. A terra é de Deus. Nós somos peregrinos. Amém? Amém. Isso é muito importante para os cristãos, tá? Também os homens são de Deus, reconhecendo isso ou não. Então, aquele que não reconhece a Deus, que não reconhece Jesus como seu Senhor, ainda assim eles são de Deus. Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Eu não precisaria ler, mas eu quero ler só para você ouvir. Esse versículo diz assim, ó: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele criou, é dele. Amém? Amém. A terra é dele, o homem é dele. Os homens, a humanidade é de Deus. E aí, eu tenho que dizer para você, não seja como Jonas, tá? O famoso homem do peixe grande e não baleia. Não seja como Jonas, porque ele discriminou. Ele chegou a Nínive, forçado por Deus. Deus tinha dado uma ordem, vai pregar a eles. Ele não queria pregar porque sabia que aqueles homens poderiam, havia a possibilidade deles se arrependerem, e eles não eram hebreus. Por que ele ia fazer aquilo? Ele não queria. Ele discriminava. E aí eu vou dizer para você, não seja como Jonas. Os homens são de Deus e a terra é de Deus. Se nós tivéssemos esse conceito, muitos conflitos iriam se acabar. E quando nós lemos lá os versículos de Tiago, não sei se você percebeu isso,
Mas ali dizer, por que vocês estão em guerra? Eu vou traduzir, não é traduzir, eu vou interpretar de uma maneira diferente do que até hoje você provavelmente interpretou esse texto. Para que vocês estão em guerra? Pede, e eu dou. Ou seja, eu dou para todos, eu tenho para todos. Eu tenho poder para todos. Eu multiplico o que eu quero, eu faço o que eu quero. Por que vocês estão em guerra? Para satisfazer o desejo. Ele fala, né? As paixões que nos motivam, etc. Nós ficamos em guerra porque nós estamos sempre buscando nossos interesses. E aí a guerra pode ser com o seu vizinho, com o bairro vizinho, com São Paulo, cariocas, bairristas, né? Ou São Paulo, os paulistas bairristas, guerra entre, porque há um interesse, há uma rivalidade. Isso não é o que Deus quer. A gente não pode deixar isso acontecer. Não há por que discriminar. Nós somos irmãos. Todos. Todos. Criados pelo mesmo Deus. Criados pelo mesmo Deus, pelo próprio Deus. Qual é a nossa diferença? Por que o bairrismo? Né? Como eu dei o exemplo, Rio e São Paulo. Por que o bairrismo contra os africanos? Por que o bairrismo contra... Eu estou chamando de bairrismo para você entender. Bairrismo, você sabe que bairrismo é a rixa, né? Então eu vou chamar de bairrismo. Por que o bairrismo contra os haitianos? Você sabe que essa pregação eu pensei há muito tempo atrás, eu acho que tem mais de 3 semanas, quando houve um fluxo grande de haitianos, né, para o Brasil. E eu me questionei, puxa, mas esses caras podem estar sendo usados politicamente? Pode até ser, mas eles têm uma necessidade. E aí a gente pensa assim, eles estão nos invadindo. Eu não vou perguntar para você se você pensou assim, mas dá um sorriso discreto se você pensou isso. Pois é. Pois é. A terra não é nossa. Eles são nossos irmãos. E a gente não compreende isso, a gente não vive isso. A gente pode até ouvir isso, mas a gente não vive isso. A gente pode botar o plástico no carro, propriedade de Deus. Aí uma vez, né, um pastor amigo meu brincando, né, falou assim, olha só, se é propriedade de Deus, eu vou usar, porque é o meu pai. Aí ele sugeriu, não põe, se você não vai me emprestar, não põe esse plástico no carro. Né? Mas, sabe, gente, essa é a realidade. A gente bota o plástico, mas não considera aquilo que está falando. A gente fala, mas não considera aquilo que está falando. A gente não vive isso. Sabe, nós temos bairrismos de vários níveis, dentro da família, dentro do bairro, dentro da cidade, do país, da raça. E nós estamos, na verdade, como peregrinos. Somos todos filhos de um mesmo casal. Estamos todos vivendo no mesmo lugar. Somos todos irmãos. Discriminação e bairrismo não faz o menor sentido. Para o cristão, não faz o menor sentido. Você entende? Não faz sentido isso. Nós deveríamos ser, além disso, nós deveríamos ser superiores. Não como soberba, mas nós deveríamos ser superiores a essas coisas. Agora há pouco, me contaram um caso que acham que estão fazendo um truque para a gente não conseguir estacionar os carros em uma determinada... um determinado lugar está botando os carros para cá, etc. Sabe, eu falei para ele, vamos ouvir sobre isso na mensagem, porque é sobre isso, né? O interesse próprio, as vagas, Deus pode surgir, uma pessoa sair na hora que você precisa, e aí você não vai precisar pensar mal do outro, etc. Não precisa. Deus é Deus, Ele tem capacidade. Todos nós somos irmãos. Não faz o menor sentido nós discriminarmos. E não faz o menor sentido nós brigarmos pelo pedaço de terra, pelo que nós temos. Sabe, a gente ouve no noticiário, né, sobre, como eu falei, a entrada dos haitianos no Brasil, aí eles cortam pela fronteira daqui e dali, você sabe disso? Quem ouviu essa reportagem aí? Poucos? Meu Deus! Eles estão entrando pelos países da América do Sul, né? E chegam até São Paulo, estão até sendo explorados em São Paulo, né? Em algumas fábricas, indústrias, etc. Mas sabe,
A gente ouve também sobre os imigrantes na Europa. E aí eu pergunto, você se sentiu invadido pelos haitianos? Os haitianos estão vindo em massa para cá. Coitado dos caras, a terra deles está arrasada. E é o que está escrito na palavra em Tiago. Por que vocês estão brigando? Me pede. Está faltando água? Vamos pedir água. Está faltando comida? Vamos pedir comida. E não ficar com medo que a comida acabe, que a água acabe. E a gente fica nesse terror. E esse terror nos tira a fé, nos tira a paz. E isso, esses desejos do nosso coração, essas ansiedades, é que fazem os homens brigarem. Fazem homens matarem outros na rua. Bairrismo é preconceito. Então, há pouco tempo, isso já tinha dado uma parada, há pouco tempo mataram de novo um casal, se eu não me engano, de mendigos, aqui no Rio de Janeiro, que não acontecia antes. Né? Acontecia em outros lugares, aqui não, acontecia em Brasília, acontecia em São Paulo, aqui não tinha, que eu me lembro, não tinha acontecido, mas aconteceu. Somos irmãos, não dá para fazer uma coisa dessa. Sabe, lá na Europa, né, estavam tentando impedir a entrada dos árabes. Por quê? Não, a terra é nossa aqui, ó. A terra é nossa, nós temos prosperidade, mas se vocês entrarem, vai acabar, porque dividindo vai acabar. Essa é a ideia. Não para os cristãos, porque dividindo Deus dá mais. Essa é a lógica de Deus, você dividindo Deus dá mais. Se você usa, Ele dá mais. Os talentos, é tudo assim, a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é diferente. Então, aqueles europeus estavam se sentindo invadidos pelos árabes. Né? E tem lá, todo mundo tem sempre uma razão, vai ter sempre uma razão para a gente ter o preconceito, a discriminação. Aí a ideia era, não, eles vão entrar, a gente vai começar a perder o idioma, perder a nossa cultura, vai misturar a cultura, eles procriam mais, isso aí é bem discriminatório, né? Eles não falam de, eles vão ter mais filhos, não. Eles procriam mais, parece animal, né? Eles procriam mais, e existem essas estatísticas, né? Que os árabes, eles têm muito mais filhos do que os europeus. Os europeus estavam acostumados a ter um filho só, porque dava muito trabalho ter dois. Então a população ia diminuindo, no máximo ficava igual. Aí chegam os árabes, lógico. A porcentagem deles vai ficar cada vez vai crescer em relação aos que estão lá originalmente, né? Então, mas, sabe, na visão de Deus, nós devíamos todos estar repartindo. Quando o Espírito Santo atuou na igreja, lá no livro de Atos, de uma forma tremenda, o que houve foi, eles repartiam tudo. Por que será? Porque estava a visão de Deus entrando na cabeça das pessoas. Se a gente deixa Deus entrar na nossa cabeça, o Espírito Santo mover o nosso coração, a gente muda. E é isso que a gente tem que fazer. Mudar para tudo, mas agora em particular nessa questão. Então eles repartiam. Então o que Deus quer que a gente faça? Reparta o pão, a água, o petróleo, as riquezas. Ele quer que a gente reparta tudo. É isso que Deus quer, né? Nós temos um sentimento sobre as coisas que nos rodeiam, que dificultam a nossa vida cristã. Nós sermos cristãos de verdade, porque a gente está sempre, né, com um sentimento de posse, pelas coisas e pelas pessoas também, pessoas do nosso relacionamento. Quantas pessoas têm ciúmes dos seus amigos? Você já ouviu a sua história de ciúme do seu amigo? Caramba, que absurdo! Nem parente não é cônjuge, e tem ciúmes do amigo. Sabe, esse sentimento de posse pelas coisas, pelas pessoas, do nosso relacionamento é algo muito ruim. E, sabe, é com o cônjuge, com os filhos, com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? E aí a gente disputa, não abre mão deles, a gente disputa, né? E temos esse sentimento também de isolar, né, aquele que é diferente. Isolar aquele que está longe, né? Aquele que não pertence ao seu círculo mais fechado de parentes, de amigos, você isola ele, né? Então, sabe, você acaba pensando, eu não estou nem aí para o que está acontecendo
num país longe, ou no estado longe, Minas Gerais, eu não estou nem aí. O problema é deles. As crises que eles estão vivendo, eles é que cuidam, eles infeliz. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é um ditado infeliz, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, é anticristão. É anti-Deus. Não é isso que Deus quer. Sabe, o pensamento do tipo, eu não preciso me preocupar com a casa dos outros, não. Nem com os outros. Se esse outro está longe. Não, a gente precisa sim. O problema é que essa visão, ela está errada desde o início. Desde o início ela está errada. E se perpetuou. A humanidade esqueceu que nós somos parentes. A humanidade esqueceu. Você, deixa eu ver assim um. Luiz, olha para mim, eu gosto de pegar no pé. Luiz e Samara, vocês são meus parentes, sabia? Primos em algum grau. Longínquo, mas são. Seu pai é feio, eu sou bonito. Então. Mas somos todos parentes, a gente não consegue, a gente não tem essa compreensão. Para nós são parentes aqueles que estão mais fechados ali naquele círculo. E não é verdade. Não é verdade. Sabe, a gente tem isso como uma visão e isso nos dificulta. Então, somos todos filhos e filhas de Adão e Eva. Todos. Todos. Os mais bonitos e os mais feios. Todos. Todos somos filhos de Adão e Eva. E vivemos todos, entenda isso, olha para mim. Somos todos parentes, filhos de Adão e Eva. E essa compreensão a gente precisa ter. Além disso, todos estamos vivendo na mesma casa, chamada planeta Terra. É a mesma casa. Se acontece lá, vai repercutir aqui. Tem estudiosos, né, cientistas que reportam, olha só, que concluem, né, melhor dizendo, que o deserto no Nordeste é consequência da areia do Saara. Olha que loucura, não sei se você sabia disso. Mas que existe uma influência da areia do Saara influenciando o clima no nosso Nordeste. Gente, nós somos... As pessoas acham que nós somos conectados só pela internet, né? Conectados pelas comunicações. Somos conectados por laços invisíveis, espirituais. As pessoas sofrem, nós sofremos. Não tem jeito. Nós somos uma mesma família. Ou deveríamos entender isso, né? Porque a gente é independente de você querer ou não, tá? É independente de você querer ou não. Mas a questão é, eu aceito ou não isso? Eu vivo ou não isso? Eu estou realmente... Então, se a casa é a mesma, o africano pode vir para cá, o haitiano pode vir para cá. Ah, vai faltar comida. A gente ora. Nós temos que pensar assim. Nós não precisamos ter esse medo. Medo, por exemplo, de perder emprego. Medo de... Não tem que ter. Ora e Deus vai sustentar. É isso. Simples desse jeito. Se nós somos cristãos, se temos o pensamento de Deus, é isso que Ele vai fazer. Amém? Entenda isso. Então, essa ideia, como eu falei, é errada desde o início. Nós somos parte de uma mesma família, né? E nós estamos vivendo na mesma casa. João 3,16 diz que morreu Jesus por todos. Porque a todos que Ele ama e a todos que Ele quer salvar. Ele morreu pelos homens que Ele ama. Então, como é que nós discriminamos alguém? Exemplo, a mais atual nosso, né, o mais recente invasão no Brasil, tinha os africanos, há pouco tempo nigerianos, se não me engano, lá em São Paulo também. Mas aí voltou-se para os haitianos, que eles vieram em maior número de repente. Eles são irmãos. E Jesus ama eles, mesmo que eles não reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus os ama e morreu por eles também.
E por causa disso nós devemos fazer tudo. Devemos fazer por eles. Sabe, ao contrário, eu queria que você abrisse comigo 2 Pedro. Olha, antes de abrir, olha para mim. Jesus morreu por todos. Eu estou falando de você valorizar as pessoas, tá? Eu estou falando de nós, perdão vocês, né? De nós valorizarmos as pessoas. Somos irmãos, parentes, todos nós, tá? Agora abra 2 Pedro, e eu vou dizer, ao contrário disso, está escrito, 2 Pedro, capítulo 3, perto lá do Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ver 2 versículos. Primeiro, versículo 7. Ouça o versículo 7. Tá? Todos acharam? Amém. Alguém precisa que eu espere? Não? Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 10 fala a mesma coisa. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra, essa que as pessoas brigam, e tudo que nela há, será desnudada, tudo será acabado. Os homens nós temos que valorizar, a terra não. Essa terra vai acabar. Então, quando Jesus chegar, e aí até, né, para vocês entenderem, né, porque é inconcebível para mim a ideia de que Jesus chega e reina. Isso aqui é um versículo que mata isso. Seja pós ou pré-milenista, isso mata, acaba. Jesus chega, tira os crentes, desce o cajado dos ímpios, aqueles que não o aceitaram, e acaba com a terra, gente. Não vai ter reinado coisíssima nenhuma na terra. Se tiver, vai ser, ele volta com todo mundo, se for o caso, hein? Porque diz a palavra que nós vamos viver com Deus. Amém. Tá? Então, ele vai acabar com tudo aqui. Pelo menos nessa primeira etapa, não tem Jerusalém, valorização de Jerusalém. Mas a Bíblia está escrita para orar por Jerusalém. Jerusalém vai ser acabada quando Jesus voltar. Como é que a gente vai orar por uma coisa que vai acabar, pô? Tem que orar pelos judeus que se convertam, e não por Jerusalém, porque ela vai acabar, ele não vai reinar lá, porque ela vai, acabar. Então, só dei um adendo para você entender que essa ideia é uma ideia materialista. Guardar a terra é uma coisa que está por trás daquilo que as pessoas imaginam que vai acontecer. Preservação daqui, dali. Não, vai vir todo mundo contra ele, Jesus vai salvar. Gente, ele vai chegar e destruir tudo. A terra, nós não temos que valorizar. Nós temos que valorizar o homem, os nossos parentes. Brigar pela terra é uma bobagem. Brigar pelas coisas é uma bobagem. Não vamos nem levar para o caixão aquilo que a gente conquistar, e nem vai ficar caixão para ninguém descobrir as coisas que você deixou dentro dele. Vocês entenderam? Não vai ficar nada. Tudo vai ser destruído. Brigar pela minha terra, besteira. Ora e pede para Deus te dar o sustento. Nisso, diz Paulo, fique satisfeito. Se você tiver com que beber, comer e onde dormir, esteja satisfeito. Porque ele tinha essa visão. Deus deu uma visão tremenda para ele. O Espírito Santo fluía dentro dele. E a gente não compreende. E Pedro, que era meio tacanho, né? Botou umas palavras aqui fantásticas. Brigar pelo que vai acabar é burrice. A gente tem que brigar para salvar as pessoas. A nossa guerra, né, é espiritual. Nossa guerra não é guerrear contra o nosso irmão. A gente tem que entender isso. Sabe? E tendo a visão correta, você vai compartilhar a terra. E amar o inimigo, e amar o irmão.
Tendo a visão correta, né? Alguém pode até tirar algo de você. E você, por isso eu falei das vagas, né? Você não vai ficar aborrecido. Alguém vai te passar para trás, um parente, vai pegar algo seu, uma herança que devia ser sua, ele se apossou antes da pessoa morrer. Sabe essas histórias? Tem um monte de família com essas histórias, né? Sabe? E você vai pensar mais naquele que fez e menos naquilo que ele fez. Essa é a ideia. Você é cristão? Amém. É? Amém. Não estou sentindo firmeza. Você é cristão? Amém. Salvo? Amém. Redimido? Amém. Pelo sangue de Jesus? Amém. Então muda a sua visão. Amém. Não é a terra, não são as coisas, são as pessoas o nosso alvo, não as coisas. Na visão de Deus, tudo é nosso. E na visão de Deus, nada é nosso. Vocês compreendem isso? Na visão de Deus, tudo é nosso para nós usufruirmos. Mas nada é nosso para a gente se prender. Nada, não é para se prender a nada. Essa é a visão de Deus, Ele nos deu tudo. Mas, por exemplo, é uma coisa que tem gente que fica revoltada. Eu já ouvi pessoas revoltadas. Primeiro com o ladrão da cruz, que não precisou fazer nada e foi salvo, né? O ladrão que chama o ladrão bonzinho. A segunda é a parábola dos que trabalharam menos e ganharam a mesma coisa. Essa parábola, tem gente que fica assim, que injustiça! Um trabalhou 10 horas, o outro trabalhou 5, o outro trabalhou 1. Como é que eles ganharam o mesmo salário? É porque não é isso que importa para Deus. E não deveria ser isso que importa para nós. Só que a gente fica, né, no nosso raciocínio matemático e de posses. Não, trabalhou mais ou trabalhou menos, então tem que ter mais ou tem que ter menos. Não é assim que Deus pensa. Não é isso que Deus pensa. Esse direito, perdoem os advogados, esse direito é só nós que pensamos. Deus não pensa dessa forma, Ele pensa diferente. Entenderam? Amém? Amém. Tudo é nosso e na verdade nada é nosso. E aí Ele pode dar o que Ele quiser, a capacidade a quem Ele quiser, para quem Ele quiser. Ele vai e usa quem Ele quiser. Ele deixa rico ou deixa pobre quem Ele quiser. E ainda diz assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso você tem que se preocupar. Isso sim. Porque você tem que fazer jus àquilo que você recebeu. Não ficar com a expectativa de ter mais. Qual é a sua situação? Ah, eu recebi essa capacidade. A minha inteligência é 50%. A inteligência, pastor Timóteo, é 95%. Deus fez assim. É isso. Ponto. Eu nasci numa família menos provida. Ele nasceu numa mais provida. É assim. O que você vai fazer com isso que você recebeu? Isso é o que importa, não o resto. Não o que eu tenho, mas o que eu vou fazer com isso. Isso é explícito na Bíblia. Então, nunca, você terá a visão de Deus se você não pensa de forma diferente. Se você continua valorizando aquilo que você tem, os seus bens, as suas capacidades, e comparando o que você tem que valorizar é o que você está produzindo. Eu estou fazendo por Deus isso. Isso você tem que valorizar. Sabe, nós muitas vezes não conseguimos entender ou viver as verdades bíblicas, porque a nossa visão é turva. Nós não temos a visão de Deus. E nós não alcançamos a visão de Deus, principalmente por 3 motivos. Porque, olha todo mundo para mim aqui, ó. Alguém acorda esse rapaz aí de camisa amarela. Porque, primeiro, nós temos apego a tudo que há na terra. Isso nos dificulta ter a visão de Deus. Temos apego a coisas e a pessoas. Segunda coisa, nós temos uma visão finita e temporal. Nós não conseguimos entender isso, essa visão finita e temporal. Não nos permite entender
a continuidade da nossa vida. Essa vida não vai acabar aqui, essa é a primeira fase. Então, a gente, por ter essa visão finita e temporal, a gente não consegue entender a continuidade da nossa vida na eternidade. É contínua, não acaba aqui. Você não precisa ficar se apegando às coisas, não. E a terceira, porque nós não conseguimos entender também, nós não temos a visão de Deus, porque também não conseguimos entender a compensação que Deus dará por tudo que nós passamos e sofremos. Não importa o que nós passamos ou sofremos, Ele vai compensar tudo. Isso é uma promessa. Você vai receber o seu galardão. Não importa o quanto você tem. Se você tem pouco, você tem muito. Se você usar bem nessa primeira fase das nossas vidas, você vai ser compensado. É isso. Você entendeu? Se você entender essas três coisas simples, continuidade, compensação, e que você não tem que ter apego a nada, material ou pessoas. Porque lá, nem parente seu vai ser. Você fica apegado lá, minha esposa, meu marido, meus filhos, lá vai ser meu irmão. Ô meu irmão, e vai falar com outro irmão como mesmo relacionamento com o teu. E tu fica hoje vendo o seu tesouro. Ah, isso aqui é meu tesouro. E ele fica valorizando. E você vai ser só um irmão, como todos. Nós precisamos mudar a nossa cabeça. Sabe, após nós passarmos por essa fase na terra, após o julgamento e recebermos um corpo glorificado, nós vamos ter uma eterna comunhão com Deus. Sabe, e essas coisas são coisas que nos iludem, nos enganam, nos tornam fracos, ineficientes naquilo que Deus quer que a gente faça. E, mais ainda, no ambiente que nós vivemos, no bairro que nós vivemos, debaixo da ideia em que nós vivemos. Isso é terrível. E para nós terminarmos, e eu espero que Deus abra o seu coração e seus olhos para ver, para enxergar e para mudar, Romanos 12, 20. Até que eu não passei tanto, né? Romanos 12, 20. Acharam? Amém. Se mudar a visão, se mudar o entendimento, se mudar a ideia dos inimigos, a ideia de eu não tenho nada a ver com ele, etc e tal, você vai compreender o que diz assim, ó. Ao contrário, se o meu inimigo tiver fome, dele de comer. Desculpa, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É dele, não é a sua. Você fazendo isso, você vai trazer mais uma pessoa para o reino, gente. E é isso que importa. Você fazendo isso, Deus vai te compensar. Mas mais do que isso, você vai trazer uma pessoa para Deus. Trazer uma pessoa a acreditar em Deus. Amém? Amém. Faça o bem em troca do mal que te fizerem, né? Não seja egoísta. Não faça as coisas da forma errada. Pense da forma certa. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que tu venha sobre nós com teu Espírito, Pai, que tu nos dê, ó Pai, a capacidade de mudar, Senhor, a capacidade de vivermos a tua visão e não a nossa, Pai, de entendermos a tua visão e não a nossa. Senhor, nos perdoa todas as vezes que discriminamos e que continuaremos a fazê-lo, Senhor, mas nos conserta, nos molda, nos transforma
que nós possamos sofrer com os que sofrem, nos alegrar com os que se alegram, que nós possamos amar os inimigos, como Jesus mandou, que nós possamos dar comida a Ele, ao nosso inimigo, dar bebida, tirar a sede do nosso inimigo, Pai. Só mudando a nossa visão, Pai. Nos ajuda, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.